31 de outubro e o nosso devocional de hoje é a parte 2 da série Vivendo o Sobrenatural de Deus. Nós estamos mergulhando no livro de Atos, onde nós estamos aprendendo coisas profundas a respeito do poder de Deus, do sobrenatural de Deus em nossas vidas. Bom, a parte 2 do nosso devocional está aqui no meu blog. Se você quiser acessar a parte por escrita do devocional, só acessar meu blog emanueldopregador.com, o primeiro link é na descrição do vídeo. A passagem de hoje, ela está inserida em Atos 3, versículo 1 em diante, que diz assim, ó: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona, ou seja, era por volta de 3 horas da tarde. Tá? Essa oração nona na cronologia ali do horário judaico, como era contado na época. E repare quem estava indo orar: Pedro e João, mostrando o quê? Concordância, comunhão. Se você pegar na Bíblia, sempre quando a igreja estava orando em concordância, orando em grupo, sempre Deus fez coisas poderosas. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja ficou orando. Enquanto a igreja orava, um anjo foi lá e soltou Pedro da prisão. Olha que poderoso isso. Quando você vê a passagem em Atos 16 de Paulo e Silas, eles oraram e cantaram. E houve um grande terremoto, porque sempre quando você busca Deus em concordância, em comunhão com seu irmão, sabe o que acontece? Deus age, Deus responde. Isso também está descrito lá em Mateus 18. Como Jesus disse ali no versículo 20, que tudo que será ligado na terra será ligado no céu. E quando duas pessoas orarem concordando a respeito de um assunto, Deus realizará esse pedido, porque Deus sempre trabalha na concordância. Deus habita onde há comunhão. E o texto diz, gente, que Pedro e João foram orar no templo. E o texto também nos ensina que era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Então esse homem, ele era coxo de nascença, ele nunca tinha ficado de pé, ele nunca tinha andado, ele nunca tinha corrido, ele nunca tinha pulado. E está escrito ainda, o qual todos os dias punham a porta do templo. Então alguém colocava ele todos os dias à porta do templo. Para quê? Para pedir esmolas. Quando a palavra fala aqui que era todos os dias, traz num sentido de mesmice. Aquela vida que não muda, é a mesma coisa. Uma vida sem prosperidade, uma vida sem crescimento, uma vida na mesmice. E esse homem vivia numa mesmice e numa miséria. Só que Pedro e João, enquanto eles estavam indo orar, que chegaram na porta do templo, eles viram, né? Olha só, eles viram o mendigo ali, né? O coxo ali. Olha o texto no versículo 3. A qual o coxo, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. Eles pediram dinheiro para Pedro e João, porque tem pessoas, gente, que elas não querem ter um encontro com Cristo. Elas só querem receber uma cesta básica da igreja, só querem receber a ajuda dos irmãos. Elas não querem ter um encontro com Cristo real, só querem participar dos eventos, porque acham que o louvor é bonito, porque gostam de estar naquele ambiente, mas não tem nenhum compromisso com Cristo. Esse coxo representa as pessoas que todos os dias estão no templo, mas que não conhecem a Jesus, que não conhecem o Salvador, que não tiveram uma experiência real com Deus ainda. Olha o texto. E Pedro com João, fitando, olhando firmemente, né, para eles, disse: olha para nós. E o texto diz que o coxo olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Então, tudo que o coxo esperava era receber uma esmola, era receber o dinheirinho dele ali e a vida dele continuar. E Pedro então diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Esse texto é muito lindo, por quê? Porque ele fala da essência de Pedro e João. Eles não tinham uma conta bancária recheada. Eles não tinham carro do ano, né? Na época não tinha carro, mas estou dando um exemplo. Eles não tinham os melhores cavalos para andar naquela época nas carruagens. Né? Mas eles tinham Jesus na vida deles. Esse texto mostra
como a gente tem que ter a essência de Cristo em nossa vida, ainda que a gente não tenha riquezas, ainda que a gente não tenha dinheiro, ainda que a gente não tenha status, ainda que a gente não tenha uma casa própria, nós temos que ter Jesus na nossa vida, porque quem tem Jesus tem tudo. Olha o texto. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, porque você só pode dar aquilo que você tem. Tem pessoas que elas até querem ser usadas por Deus, mas elas têm tão pouco de Deus, elas estão tão frias, elas estão tão longe de Deus, que elas não conseguem ser um instrumento nas mãos do Senhor para que outras vidas sejam abençoadas, curadas, saradas, transformadas e libertas. Enquanto você não entender que primeiro vem a tua vida espiritual e depois você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, o seu chamado vai travar, a sua vida vai travar, o seu ministério vai travar, porque você quer dar para os outros aquilo que você ainda não buscou, que você não recebeu, que você não teve experiência. Você pode pegar a própria história de Moisés. Moisés, gente, ele, antes de pregar no Egito, Moisés primeiro teve um encontro com Deus no monte, onde a mão dele ficou leprosa e Deus curou, o cajado virou cobra. Então teve um secreto entre Deus e Moisés. E quando Moisés chegou no Egito, Deus o usou de forma sobrenatural. Precisamos entender que o sobrenatural de Deus acontece na nossa intimidade, no nosso quarto de oração, na nossa busca diária. São nas buscas diárias que temos as nossas maiores experiências com Deus. São as buscas diárias que nos preparam para pregarmos no templo, para pregarmos na igreja, para sermos instrumentos de Deus quando as pessoas necessitadas estiverem diante de nós. Porque Deus, gente, ele vai colocar muitas pessoas que precisam de oração, precisam de libertação, precisam de cura, precisam de restauração diante de nossas vidas. Amém? Então fique preparado, fique muito atento, porque Deus vai colocar pessoas que precisam de uma palavra, precisam de oração, e quem Deus vai usar vai ser você. E o que foi que Pedro disse? Em nome de Jesus Cristo, porque é o nome de Jesus que cura. É o nome de Jesus que liberta. É o nome de Jesus que tem poder sobre a autoridade. Nunca confie no seu próprio nome, por mais que você seja muito famoso e conhecido. Nunca confie na sua eloquência, na sua habilidade, na sua voz bonita, no seu conhecimento teológico. Sempre deposite a sua confiança no nome de Jesus que opera milagres, no nome de Jesus que liberta, que restaura, no nome de Jesus que batiza no Espírito Santo. Pedro, ele disse para esse homem que no nome de Jesus ele podia levantar e andar. Você repara que a palavra profética foi liberada, mas antes a fé foi depositada no nome de Jesus. Quando colocamos Jesus na frente, ele opera, ele faz, ele restaura, porque a glória tem que ser dada a ele. Então, nessa meditação, nós percebemos que Pedro e João, eles subiram ao templo para orar. E enquanto eles estavam indo orar, eles encontraram alguém que precisava de cura e libertação. E Jesus usou naquele momento propício para que o nome dele fosse glorificado. Deus, ele vai colocar muitas pessoas diante de você. Então comece a se preparar agora, pedindo graça, unção, direção, fé, porque Deus vai colocar muitas pessoas que vão precisar da sua oração, que vão precisar de ouvir a mensagem que você tem para pregar. Amém? Então a oração de hoje não é um desafio de hoje, né? Ore para que Deus te mostre alguém que precise da mensagem de Cristo. Quantas pessoas do seu trabalho precisam da mensagem? Ore por alguém e fala, Deus, quem que eu posso pregar a palavra aqui? Me dá graça, me dá direção, me dá ousadia. Compartilhe o que Jesus tem feito em sua vida e o que Jesus pode fazer na vida dessa pessoa. Compartilhe a mensagem de fé, de esperança, para que vidas sejam mudadas e restauradas. Vamos orar, Senhor, ajuda-me a oferecer o que eu tenho em Ti e aos que estão ao meu redor. Que eu seja um canal da Tua graça e do Teu amor, revelando a Tua cura e o poder para aqueles que necessitam. Usa-me para ser luz e sal neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, te livre de todo mal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Também compartilhe esse vídeo, esse devocional, para que mais pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe a sua vida.